Agora, gente, o Djalma, você queria falar alguma coisa aqui para o doutor? Queria aproveitar aqui. Página 17. Parabéns aí pelo verbete, Pedro. Primeira linha aí, 30. Saúde. Aprofunda um pouquinho essa colocação. Eu vou ler aqui para clarear. Quais as tendências genéticas familiares a serem evitadas, que é a chamada tara genética, na próxima fase existencial? Tem o hábito de praticar exercícios físicos aeróbicos semanais? Desde quando? Essa pergunta eu coloquei aqui em função da primeira fase da PROEX. Normalmente, nós somos mais jovens e há uma tendência das doenças não se manifestarem nessa fase. Então, o ideal é a pessoa nessa fase estudar quais são as tendências, principalmente dos pais e dos avós, e ver se há alguma incidência maior de determinada doença. Então, vou dar o meu caso. No meu caso, existe uma incidência muito forte de tendência a doenças cardiovasculares. Então, a minha mãe, por exemplo, infartou com 39 anos, a minha avó teve 2 infartos, o meu avô morreu de morte súbita em função de um ataque cardíaco e por aí vai. Então, eu sempre fico atento a essa tendência. E a melhor maneira conhecida atualmente de você fazer a prevenção, não só desse tipo de doença, mas de uma série de outras, é com o processo dos exercícios físicos, equilibrados, semanais. Hoje se considera que pelo menos 4 vezes por semana, em torno de 40 minutos, a pessoa suando, isso já dá um condicionamento cardiorrespiratório adequado para ela conseguir esse benefício da prevenção. E o mais importante aí no final, desde quando? Em função justamente dessa manutenção, porque os resultados, eles são imediatos, como tudo que a gente precisa fazer mais esforço. Então é para a gente ponderar sobre isso. Além disso, a gente sabe que existem benefícios a longo prazo do exercício e de uma série de comportamentos que nós possamos ter na nossa juventude, que aquilo cria como se fosse uma memória. Então, a chamada memória celular, o processo da memória orgânica mesmo. Então, de acordo com o molde que nós fizermos, aquilo que nós priorizarmos na nossa adolescência, isso pode encaminhar uma série de situações, de facilidades no futuro. Eu lembro aqui a tertúlia do professor Roberto Almeida, que a gente discutiu o conceito de poda sináptica. A poda sináptica é uma descoberta relativamente recente, que o cérebro, na juventude, no processo, durante a adolescência, ele começa a cortar, eliminar, podar determinadas sinapses que não são tão requisitadas, que não são tão utilizadas. Então, se nós pudermos qualificar, colocar energia, priorizar determinadas sinapses, determinadas posturas, aí vem os hábitos, vem a condição própria também da leitura, determinados bons hábitos, isso aí vai ter um reflexo mais a médio e longo prazo. Então, seria nesse sentido. Então, vale a pena a pessoa estudar a família com base nisso. Então, por exemplo, tem famílias que têm uma tendência muito grande de ter doenças que a gente chama hoje de neoproliferativas, os cânceres de modo geral. Tem outras que têm a tendência de ter doenças psiquiátricas, o problema, por exemplo, do Alzheimer. Então, esse tipo de raciocínio é que vale a pena a pessoa ter enquanto jovem e investir nisso, porque enquanto a situação não se apresenta, a tendência é o jovem não levar a sério. Mas se ele está mais maduro e mais atento, ele vai tentar se preservar, se calçar, para depois, na fase executiva, não ser surpreendido por determinadas doenças. A ideia foi essa. Muito bom.